Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo através desse vídeo no capítulo 2, ok? Então, tudo que eu vou falar aqui vai estar relacionado ao capítulo 2, tá certo? Aqui, ó, capítulo 2, que tem o título O Estudo da Variável. Ui, o que é isso? Vamos descobrir o que é o estudo da variável, tá bom? Não se preocupem, porque eu vou dar uma introdução agora, depois nós vamos ver um vídeo com atividades eu fazendo, como se fosse no quadro, para você entender aquilo que a tia vai passar agora, ok? O que é variável? Nós vínhamos já aprendendo as incógnitas, certo? Desde o ano passado, no 7º ano, nós começamos a estudar as incógnitas, o x, o y, o a, o b. A variável também é uma letra, um x, um y. A diferença da variável para a incógnita que nós já aprendemos e agora a variável nós vamos começar a trabalhar, é que a incógnita é o seguinte, ela tem um único valor. Todas aquelas expressões algébricas que nós trabalhamos e que você achava o valor do x ou o valor do y, era um único valor, ok? Era um único valor. Exemplo, 2x é igual a 12. Se 2x é igual a 12, x é igual a 6, certo? Porque 2x é 12, então 1x só é 6. Ok, acabou. O valor da incógnita, que era x, é um único, 6. A variável ela é um pouco diferente. Ela pode, o próprio nome diz, ela pode variar de valor conforme a condição. Um exemplo, x mais y é igual a 2, sendo que x é diferente de y. Então tá, x mais y é igual a 2. Pode ter inúmeros, pode ser 0 mais 2, que dá 2, né? O x ser 0 e y 2. 0 mais 2, 2. Mas pode ser menos 1, com mais 3, que vai dar 2. O x pode ser menos 1 e o y pode ser 3. Nessa continha de menos 1 com 3, sobra-me 2. Então, só nessa conversa eu já achei 2 valores para o x e 2 valores para o y. Pode ser menos 4 com mais 6, vai dar 2. Então, o que me faz achar o valor da variável ou os possíveis valores das variáveis são as condições impostas. Por exemplo, se eu dissesse para vocês, encontrem a variável x e y, sendo que o conjunto, né, esses números eles fazem parte do conjunto natural, então eu não poderia colocar nenhum número negativo. Então, só ia me sobrar 2 números. O 0 para o x e o 1 para o y, e o 2 para o y. Ia me sobrar o 1 para o x, não, o 1 para o x e o 1 para o y, porque eu não disse que eles eram diferentes, entendeu? Iam me sobrar poucas opções de valores. Mesmo assim, já não é um só valor, já tem mais de um valor, entenderam? Então, isso é a variável. A variável, ela varia conforme a minha condição que eu digo do meu x, do meu y, da minha constante, da minha variável, ok? E a incógnita, não. A incógnita, você chega num único valor. Essa é a diferença, certo? Ali na página 54 do nosso livro, começa mostrando isso que eu falei. Como que é, o que não é, o que é incógnita e o que é a variável, certo? E aí, na página 56, dá até um exemplo do concreto, do coeficiente de dilatação do concreto. Porque o concreto, quando ele está numa temperatura, ele tem
um comprimento, um tamanho, e quando ele sofre um aumento de temperatura, ele dilata, ele fica maior. Vocês já pararam para observar, quando vocês passam num lugar que o chão não é asfalto e sim concreto? Geralmente as pontes, algumas estradas, viadutos são concreto. Eu não sei se vocês já pararam para observar, mas é feito assim, ó, é feita uma parte da pavimentação do piso, aí é deixado assim uma madeirinha e depois eles fazem uma outra concretagem e depois tiram aquela madeira. É muito, quando você passa, é muito pequeno, é muito superficial aquilo ali, é só um vincozinho de espaço. Por que é deixado aquilo ali no concreto? Porque quando vem o calor, a mudança de temperatura, o meu concreto ele expande, ele aumenta. E quando ele expande, se ele não tem um lugar para onde crescer, ele estoura. Aí pode vir para cima, pode vir o que acontece muitas vezes nas estradas, tá? Então, isso é um exemplo de variação que tem aqui no nosso livro e que eu já vou fazer junto com vocês, ok? Quem de vocês já colocou uma garrafa plástica ou daquela como é que é o nome daquele material? Esqueci. Na geladeira. Como que é o nome do material? É aquele plástico durinho, sabe? Aquele plástico durinho dos nossos copos? Então, quem já botou na geladeira cheio de água e quando foi pegar congelado, o copo tinha estourado? Alguns de vocês já aconteceu? Eu já perdi garrafinha de água fazendo isso. Por quê? Porque a minha água, quando vira o gelo, ele tem um coeficiente de dilatação. Dá a impressão que enche. Quando não explode, não estoura, ele fica assim, gordinho, cheinho, porque o gelo tem um coeficiente, a água, né? O gelo é água. A água, no seu estado do congelamento ali, quando ele fica, ele expande. Entendeu? Então, eu já perdi. Então, eu já me liguei. Quando eu vou botar algo para congelar, uma água, uma coisa, eu deixo um espacinho para o meu gelo crescer. Isso quando você for calcular, hoje nós vamos ver na matemática, mas quando chegar lá na física, lá no ensino médio, que vocês começarem a estudar física, vocês vão aprender o coeficiente de dilatação. Esse coeficiente de dilatação nada mais é do que uma variável, é um valor que varia. Ok? Então, os engenheiros, os químicos, os físicos, as pessoas que trabalham com materiais, têm que estar sempre estudando para ver que o material varia de acordo com, talvez, às vezes uma temperatura, às vezes uma pressão, tem sempre um fator que faz variar aquilo ali, ok? Não se preocupem que isso aqui eu vou ensinar para vocês melhor. Então, passando por tudo aquilo ali, nós vamos chegar nas expressões algébricas, na classificação das expressões algébricas. Vou mostrar o meu livro para vocês que já está tudo anotadinho aqui, ó. Tudo anotadinho, aquilo que que vocês precisam saber, ok? Quando nós chegarmos aqui nas expressões algébricas, vocês lembram, né? O que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica é uma expressão que tem números, símbolos e letras. Isso faz uma expressão algébrica. Tem que ter números, tem que ter símbolos, que são as operações, o sinal de igual, os chaves, colchetes, né? E números, símbolos e letras, ok? Isso tudo isso junto não é mais uma expressão numérica que só tem número, vira uma expressão algébrica. Nesse capítulo, nós vamos aprender a classificar as expressões algébricas. Também vou passar tudo isso para vocês. Agora, eu só estou dando um apanhado geral de tudo que nós vamos aprender, ok?
Então, é isso. Hoje nós vamos até a classificação das expressões algébricas. Então, vou colocar aqui o vídeo explicativo de cada conteúdo. Nós vamos navegar página por página, ok? Vamos ver? Vamos assistir? Então tá, vamos lá, oitavo ano, qual é a página 54? Aqui na página 54, do capítulo 2, nós vamos começar o estudo da variável. A página 54 e a página 55, até onde começa a ideia da variável, está relembrando vocês da álgebra, da expressão algébrica e como que era uma incógnita. Exemplo, eu tenho aqui, ó, x, que é a minha incógnita, aquilo que eu não lembro, ele é igual a 5 menos 9. Então, o x tem um valor definido, né? Que é menos 4. Então, x aqui é menos 4, se eu for resolver essa conta, né? Por quê? O 9 é maior, então fica com o sinal do maior, tiro o 5 do 9, dá menos 4, ok? Então, relembrando ali a álgebra e as expressões algébricas, o que são as expressões algébricas? São todas as expressões que têm números, operações, símbolos e letras. Até eu escrevi aqui do ladinho do meu livro, ó. Eu gosto de rabiscar o meu livro também, tá certo? Então, eu gostaria que vocês lessem para relembrar até aqui, ok? A partir daqui, começa o estudo da variável, que ela é diferente de uma incógnita, porque a variável, ela pode ter vários valores, não é um valor específico, depende da condição e da situação. E está perguntando por que é tão importante conhecer uma variável. Então, você começa a ler aqui, e quando chega aqui, dá aquele exemplo que eu falei dos viadutos e das estradas que são concretadas, ok? E por que, por exemplo, né, vocês costumam perguntar, tia, aonde que eu vou usar isso, né? Vocês costumam perguntar para os professores. Aqui tem um exemplo bem claro no uso de uma variável na engenharia, tá certo? Então, vocês vão entender aqui o que está acontecendo. E está explicando muito bem que no verão, que no dia quente, o concreto tem uma dilatação. Ele expande, ele aumenta. E o engenheiro, o construtor, aquele que vai fazer a obra, neste caso aqui especificamente, precisa conhecer quanto que é essa dilatação para que a coisa lá na frente, num dia quente de verão, não sofra. Ou, num dia muito frio, nos lugares onde nevam, ele também comprime. Então, existe. Na verdade, gente, não se apavorem com isso aqui, porque não é agora que vocês vão aprender esse tipo de conta, isso aqui é da física. Ele está trazendo um exemplo prático da onde se usa uma variável. Então, na engenharia, na indústria farmacêutica, em várias indústrias de garrafamentos de água, de refrigerante, eles estudam a variação da dilatação, o coeficiente de dilatação, porque sabem que tem variação, ok? Como eu falei, quando você coloca uma garrafinha na água, em um material, eu ainda não lembrei o nome desse material aqui do meu copinho de água aqui, ó. Esse plástico durinho aqui, esse aqui, se eu colocar na geladeira cheio de água, quando essa água aqui virar gelo, ela pode rachar meu copinho. Acrílico, lembrei, aleluia. Tá? Então, quando eu boto o meu copo lá no freezer para gelar, eu sempre deixo uns 3 dedinhos de água aqui para que o meu gelo tenha lugar
para que a minha água, quando vira no estado de gelo, ela possa ter lugar para expandir, tá certo? Isso é o estudo do coeficiente de dilatação, que é uma variável, tá certo? Todo o pessoal que faz sorvete, picolé, eles têm que saber exatamente quanto que coloca na forma, por exemplo, de um picolé, vai fabricar um picolé, quanto de líquido, porque quando você vai fabricar um picolé, ele está num estado líquido, ou pode até ser pastoso, mas é um estado líquido. Quando ele coloca na forminha, ele tem que entender que quando aquele líquido virar gelo, mudar o estado dele, tem um coeficiente de dilatação. Então, ele não coloca todo na forminha, ele calcula como ficará após o congelamento. Estão entendendo? Exemplo prático do uso de uma variável, tá certo? Eu quero que vocês leiam isso aqui, tá? Para vocês entenderem o exemplo prático da variável, tá certo? Quero que leiam e respondam, depois eu corrijo junto com vocês. Aqui também, nessa página, também tem uma outra variável, que é a distância percorrida em metro. Aqui fala de um metrô, aqui ó, as estações da linha vermelha lá de São Paulo, essa aqui é uma linha de metrô de São Paulo, e cada ponto tem um ponto de parada que é de 800 e 800 metros de distância. Então, aqui traz também um exemplo prático de variável, ok? Leem, vamos preencher depois. Aqui também traz um exemplo prático de variável, que é a corrida de táxi. A corrida de táxi tem um valor inicial, mas o valor final dela depende da corrida, da quilometragem. Então, o valor que eu vou pagar, ele varia de acordo com o quê? Com a minha quilometragem. Quem andou de táxi sabe. Hoje em dia o Uber, né? O Uber tem um valor padrão, depois tem um valor que varia, depende do local que eu vou. Então, é um outro exemplo prático do uso da variável. As corridas de táxi variam conforme a quilometragem rodada, ok? Então, eu quero que vocês leiam também e preencham isso aqui. Agora, no exercício 2, deixa eu tapar aqui para vocês não copiar. Já copiaram, né? Vocês são ligeiros. No exercício 2, o que que pede? Pede para que você substitua os valores. Então, aqui eu tenho uma expressão algébrica. E aqui eu tenho uma outra expressão algébrica. E aí, ele quer que você substitua. Lembra lá no passado, no 7º ano, quando a gente começou a trabalhar com essa substituição? Lá no início da álgebra, voltou aqui, ó. Então, o T é 2, então você tem que botar o 2 aqui, elevar o cubo, que dá 8, vezes 3, que dá 24, e aqui já vai dar certo tudo na resposta, não pode, né? E aqui também, ó, substituem e achem o valor, tanto esse quanto esse. Então, são duas expressões algébricas que é para achar o valor, tá certo? Pode parar em números decimais ou em fração, não tem problema. Eu quero que vocês façam ali também a página 60, tô cobrindo para vocês não copiarem de mim, tá certo? E ali, ó, na tarja verde, tá trazendo aquilo que eu falei, o que que é uma expressão algébrica, ok? Aqui, traz um outro exemplo de variável, de uso prático da variável, que é o uso de material, o alumínio e o ferro, sendo que o alumínio tem um coeficiente e o ferro tem um outro coeficiente. Isso é uma variável. Eu quero que vocês leem e façam também. Ok? Até aí não tem coisa nova.
E aqui também a página 62 e 63 fala também da variável. Então, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo, nós vamos entrar na classificação das expressões algébricas. Não, gente, vamos continuar aqui. Classificação algébrica. Classificação algébrica é o seguinte, vocês já sabem o que são a classificação das expressões algébricas, o que são expressões algébricas, mas elas têm tipo. Exemplo, todas as expressões algébricas que têm uma variável, que pode ser x, pode ser y, dentro de uma raiz, elas são chamadas de expressões algébricas irracionais, porque aqui ela pode ser um número irracional. Vamos de novo. Classificações das expressões algébricas. Toda expressão algébrica, aqui tem 3, vocês estão vendo? Aqui tem uma, aqui tem outra e aqui tem outra. Todas as expressões algébricas em que eu tenho uma variável dentro de uma raiz quadrada aqui, ó, de uma raiz, eu não posso dizer que é quadrada, tá? Porque pode ser cúbica, pode ser quarta, dentro de um radicando de uma raiz, elas são chamadas irracionais, certo? Agora, todas as expressões algébricas que não contêm variável na raiz, elas são chamadas de racionais. Então, a classificação é irracionais ou racionais. Racionais é o seguinte, ó, aqui tem 4 expressões. Tem essa, não tem nenhuma incógnita na raiz. Tem essa, eu tenho uma raiz, mas é um número natural, não tem incógnita. A incógnita aqui, ó, tá fora da raiz, tá vendo? Tem uma outra expressão algébrica aqui, também é um número inteiro dentro, natural e inteiro dentro da raiz, então também é uma racional. E aqui nem raiz tem, também é uma racional, tá? Então, relembrando, todas as expressões que a incógnita tiver dentro de uma raiz, ela é uma expressão algébrica irracional. E todas as expressões algébricas que não têm número variável dentro da raiz, pode ter raiz, mas não pode ter a variável aqui. Ela é racional. Viram aqui a diferença? Então, tá. Botei uma observação aqui. Então, vou ler essa observação para vocês. Dentro das racionais, tem 2 tipos. Dentro das racionais, das expressões algébricas racionais, eu tenho 2 tipos, que são as racionais inteiras, é quando não tem variável no denominador. Então, toda a minha expressão que ela é racional, tá? Você já sabe o que é racional. E que não tem variável no denominador, ela é uma racional inteira, ok? E quando eu tiver uma racional que tem uma variável no denominador, nós chamamos de racionais fracionárias. Então, você tem que lembrar, você tem que aprender a distinguir uma expressão algébrica irracional da racional. Irracional, eu tenho incógnita na raiz. Racional, eu não tenho incógnita na raiz, ela está toda fora da raiz. E dentro das racionais, eu tenho as inteiras e as fracionárias. As inteiras é que não tem variável no denominador. E as fracionárias, elas têm variável no meu denominador. Lembrando que aqui tem para lembrar e aqui também tem para lembrar. Para lembrar que todo número
elevado a um número negativo, ela é racional fracionária, porque o que faz o número negativo? Mandar a minha variável lá para baixo, tá lembrando? Então tá, eu tenho uma expressão algébrica aqui, ó. 2 mais x na menos 2 mais raiz de 3 é igual a 0, ok? Primeiro, essa minha expressão algébrica, ela não é irracional, ela é racional. Por quê? Porque não tem nenhuma incógnita na raiz, então eu sei que ela é racional. Agora, ela é uma racional inteira ou fracionária? Você pode se enganar olhando aqui. Ah, mas aqui não tem nenhum denominador, é tudo umzinho embaixo. Então, ela é uma racional inteira. Não, gente, porque o que acontece com esse sinal aqui? Faz a minha incógnita vir para baixo. Tá lembrado? Então, quando aparecer uma incógnita elevada a um número negativo, lembre-se que significa isso. Significa isso, eu tenho uma incógnita ali embaixo, então ela é racional fracionária. Gente, isso aqui, vocês só vão aprender e entender na medida que começarem a fazer, tá? Vocês vão ter que ouvir esse vídeo várias vezes para poder entender. Agora aqui, ó, eu quero que vocês façam esse exercício classificando se elas são irracionais. Ó, a primeira aqui eu já vejo que é racional. Por quê? Porque tem uma incógnita na minha raiz. Então, não preciso nem pensar no resto. O restante, você tem que olhar. Se ela é racional, aqui ela é racional, aqui ela é racional, aqui ela é racional, aqui ela é irracional, porque tá aqui, né? Aqui também, aqui é uma racional, mas ela é fracionária ou inteira? Essas aqui, ó. Então, você vai classificar ali, você vai botar um xizinho, ok? E aí, eu quero que vocês leem e façam até a página 67, antes ali das fórmulas matemáticas. Tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, vocês escutem esse vídeo algumas vezes. E daqui um pouco, eu já disponibilizo para vocês as correções. Tá certo? Beijo, gente. E aí, o que vocês acharam? É fácil, né? Tem regras para seguir, né? Norminhas ali para seguir. Se você seguir todas aquelas regras e ver as condições de cada coisa, vocês vão acertar, né? Não tem outra alternativa senão entender cada regrinha para cada coisa, certo? Então, agora vocês vão fazer aquilo que a tia pediu ali nas instruções, as atividades, tudo que vocês têm que fazer, tá tudo anotado ali, vocês façam, que aí depois eu mando um vídeo de correção, ok? Pois não se preocupem que vou fazer sempre um vídeo explicativo e um vídeo de correção do conteúdo, tá certo? Beijo, gente, bons estudos, tchau!